Gravando. Muito obrigada, bom dia a todos. Iniciamos hoje, dia 6 de dezembro de 2024, a sessão virtual da 8ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, que está sendo gravada. Estão presentes na sessão de julgamento eu, Isabel Mil, doutora Maria Helena Tinoco, e presentes também os... Deixa eu só pegar aqui, abrir a outra tela. Eu estou com várias telas aqui abertas, doutor Vinícius Valentim e doutor Thierry Serikawa. Obrigada por atender ao pedido de substituição, bem-vindos. Também presente o doutor Rodolfo Milan, representante fiscal. Registro também a presença dos patronos para a realização de sustentação oral e acompanhamento dos julgamentos, Dr. João Vitor Xavier, Dr. Telírio Saraiva, Dr. Leiner Salinas e Dr. Reginaldo Bueno. Bom, vamos lá. Iniciando pelo processo. Agora deixa eu abrir a outra tela. Iniciando pelo processo 41.29.981, Neide Ugolini de Moraes, GMF Participações S.A. Bom, nós temos aqui 4 infrações, são infrações relativas ao ITCMD e relativas à doação recebida em alguns exercícios, 2014 e 2015, da empresa GMF Participações S.A., em que o fisco entende que é devido o imposto. Doutor, por se tratar de TCMD e ter questões... Cadê o doutor? Eu perdi o doutor aqui. Ah, pronto, encontrei. Bom dia, doutor. Por se tratar aqui de questões de TCMD, eu vou aguardar a sua sustentação oral e eu entendo que é o quanto basta aqui de relatório para entendermos melhor aqui os documentos e as acusações. Com a palavra, doutor. Obrigado, doutora Isabel. Bom dia novamente a todas e a todos. Vou pedir licença para compartilhar aqui uma apresentação só para ajudar aqui no entendimento dos fatos. Conseguem ver a apresentação? Bem, quais são os fatos aqui? A recorrente, a dona Neide Ugolini, ela foi beneficiária de dividendos pagos pela empresa JMF Participações aí nos anos de 13, 14, 17 e 18, na condição de usufrutuária. Essa empresa ela é detida pelos filhos da senhora Neide, mas ela possui usufruto de 25% dos resultados econômicos da JMF. E esse usufruto tem origem no testamento do seu esposo, doutor José Hermílio de Moraes Filho. Justamente o nome da empresa são as siglas do nome do doutor José Hermílio. O doutor José Hermílio de Moraes Filho, ele possuía 25% dessa empresa que aparece aqui na tela, chamada Ejoaçu. Ele detinha a Ejoaçu com seus irmãos, eram 4 irmãos, ele, como um dos 4, tinha 25% da Ejoaçu, e a Ejoaçu é a empresa existente até hoje, que é a holding que fica em cima das empresas do Grupo Votorantim. O Dr. José Hermílio de Moraes Filho, no finalzinho de 2001, fez um testamento indicando que a sua esposa seria beneficiária de 1/4 da sua participação no Ejoaçu. Ele tinha 25, 1/4, logo 6,25 seria atribuído à senhora Neide, e os outros 3/4 ficariam para cada um dos seus 3 filhos. E, após o falecimento do Dr. José Hermílio de Moraes Filho, em 2001, ele falece no final do ano. Em 2002, acima do Ejoaçu, os filhos da senhora Neide constituíram uma holding, a JMF, com as ações da Ejoaçu. E, logicamente, a senhora Neide, como ela possui usufruto da Ejoaçu, esse usufruto foi sucedido aí pelas ações da JMF. Então, a senhora Neide
passou até agora a usufruto da JMF. À medida que a JMF pagava dividendos, a senhora Neide aos seus filhos, a fiscalização entendeu que os dividendos pagos à senhora Neide seriam uma doação feita pela JMF à senhora Neide, porque ela não teria usufruto da JMF, mas sim usufruto da Ejoaçu, só que a época que o usufruto da Ejoaçu foi constituído, a JMF ainda não existia, mas isso foi disciplinado no testamento do Dr. José Hermílio. Mais à frente a gente vai ver exatamente o teor do testamento. Então, esses são os fatos e um pouco do contexto da atuação. Dividendos pagos pela JMF à senhora Neide na condição de usufrutária. Fiscalização entendeu que ela não fazia jus a esses dividendos, logo não teriam sido dividendos, mas sim uma atuação da empresa, a senhora Neide Ugolini. Antes de entrar no mérito, a gente tem duas questões preliminares importantes aqui. A primeira é: a fiscalização ela apurou equivocadamente a data de ocorrência do fato gerador. Então, por exemplo, fatos gerador, dividendos recebidos em 2013, no auto de infração foi indicado como dividendos recebidos em 2014. Dividendos de 2014, no auto de infração foi indicado como 2015. Então, a gente teve um erro importante na identificação do fato gerador. Esse erro foi reconhecido pela delegacia de julgamento, que solicitou a alteração do fato, baixou o processo de diligência e solicitou a alteração do fato gerador à autoridade autuante. E a autoridade autuante, então, lavra, em 2021, em fevereiro, um novo auto de infração com essa modificação das datas de ocorrência do fato gerador. Mas isso implica modificação do critério jurídico do lançamento. Não é um mero erro de fato, mas um erro na valoração jurídica de fatos que a auditoria conhecia à época do lançamento original. Não pode, o lançamento original foi em 2019. Não pode o fisco, quase 2 anos depois, modificar o fato gerador. Ele modificou todas as datas de todos os fatos geradores, e para novo lançamento de tributo com recálculos e etc. Então, a gente tem um primeiro ponto importante preliminar, que é a nulidade da autuação pela modificação do critério jurídico, modificação do próprio fato gerador do imposto. E um segundo aspecto preliminar importante é a decadência dos dividendos de 13 e 14. A gente tem aí dividendos recebidos pela senhora Neide em janeiro de 2013, com uma autuação original lavrada em 19, já claramente decaído, e depois um relançamento em 2021, 2013, com lançamento em 21. E também a decadência dos dividendos recebidos em 2014. A gente tem fatos aí 13 e 14 com lançamento com a defasagem superior a 6 anos do recebimento dessa suposta doação pela senhora Neide Ugolini. Então, a gente tem essas duas questões preliminares relevantes aqui nesse processo. E entrando especificamente em relação ao mérito, e aqui a gente coloca uma transcrição de trechos do testamento do senhor José Hermílio de Moraes Filho. Essa é uma questão cível e sucessória simples, na verdade. De novo, em março de 2001, Dr. José Hermílio ele faz um testamento. Nesse testamento, ele indica expressamente: está reservando à sua esposa, dona Neide Ugolini de Moraes, um usufruto vitalício de 6,25% do capital da sociedade Ejoaçu Administração. E aqui já foi previsto, de forma antecipada, que esse usufruto seria extensivo a eventuais novas cotas resultantes dessa participação. Então, o doutor José Hermílio falou: eu reservo a minha esposa usufruto da empresa Ejoaçu e reserva a minha esposa o usufruto de qualquer empresa que venha a ser constituída com cotas da Ejoaçu. E no caso concreto, em 2002, foi constituída a JMF Participações. Constituída com o quê? Com cotas da Ejoaçu. Logo, se a dona Neide possui usufruto da Ejoaçu, naturalmente, conforme expressão de última vontade do seu esposo, ela faria jus a usufruto da JMF, na qualidade de uma empresa resultante dessa participação. Qual participação? Participação na Ejoaçu. Então, essa questão foi resolvida na origem pelo
doutor José Hermílio de Moraes Filho em seu testamento. E a verdade aqui é que a gente não tem uma transferência não onerosa de patrimônio. Tanto o cenário que a fiscalização aponta como que seria o correto, como o cenário efetivamente realizado, que foi o correto, a gente chegaria no mesmo resultado. Então, aqui à direita, a gente tem o fluxo, que é o fluxo que seria esperado segundo o entendimento da fiscalização. A fiscalização fala: a dona Neide possuía usufruto da Ejoaçu. Logo, ela deveria ter recebido dividendo da Ejoaçu, não dividendo da JMF. Então, vamos supor que a Votorantim pagasse a Ejoaçu R$100 de dividendos. Vamos lembrar, a dona Neide possuía usufruto de 6,25% da Ejoaçu. Então, se a Ejoaçu recebe R$100 de dividendos da Votorantim, a Ejoaçu pagaria desses R$100, R$6,25 à senhora Neide, como remuneração de dividendos pelo usufruto vitalício. Isso, então, a fiscalização nesse cenário esperava que a dona Neide recebesse 6,25 da Ejoaçu. O que aconteceu no caso concreto? Votorantim pagou R$100 para a Ejoaçu pagou R$25 à JMF, porque a JMF tem 1/4 da Ejoaçu, porque o doutor José Hermílio de Moraes Filho, antes de falecer, possuía 25% da Ejoaçu, e a Ejoaçu, esses R$25, 1/4 do que foi pago pela Votorantim, a JMF paga 1/4 de 25, R$6,25 para a senhora Neide. Os mesmos R$6,25 que ela receberia no cenário indicado pela fiscalização como supostamente correto. Então, não há transferência de patrimônio. A senhora Neide, ela recebeu exatamente aquilo que ela fazia jus de acordo com o testamento do seu esposo, doutor José Hermílio de Moraes Filho. Não houve doação. Ela recebeu o que ela tinha de direito. Ela não poderia receber nem mais, nem menos. E aqui a gente, como uma questão final, houve também alguns equívocos aqui pela autoridade autuante na apuração dos dividendos, do valor dos dividendos que foram pagos nos anos de 2013 e 2014. Primeiro pelo ano de 2014. Na SF, que é a Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, na SF da JMF, foi indicado que teria sido pago a recorrente dividendos de 18,7 milhões de reais. Esse valor estava errado na SF. O valor correto, a JMF ela pagou naquele ano para todos os seus sócios usufrutuários 62 milhões de reais. 1/4 disso seria 15 milhões e não 18. Então a SF foi, diante desse equívoco na declaração de imposto de renda da pessoa jurídica, a JMF retificou a SF para a indicação do valor que seria de direito da senhora Neide. Foi apresentada a declaração retificadora com valor menor e correto, mas essa declaração retificadora não foi considerada pela autoridade autuante nem pela delegacia de julgamento. Mas, e aí que a gente traz um caso análogo, decisão 4.129.991, que inclusive se tratou de um caso de TCMD também de pagamento de dividendos da JMF, então a gente tem até uma similaridade aqui entre as partes envolvidas, de relatoria aqui do doutor juiz Flávio Nascibem. Ali houve cancelamento integral do auto de infração reconhecido. Quando uma autuação se baseia em documentos de outros órgãos, sofrerá as consequências destes documentos nestes órgãos, no caso concreto. Como houve a retificação dos documentos da Receita Federal, que ensejaram a autuação, aqueles documentos que suportavam a versão do fisco não mais estão no mundo jurídico, sendo superados pela retificação apresentada. Sim, porque a declaração retificadora substitui a declaração retificada para todos os fins. Esse lançamento está baseado em um documento de imposto de renda transmitido à Receita Federal, recepcionado pela Receita Federal, nunca contestado pela Receita Federal, e para fins do ITCMD deveria ter sido considerado documento retificador, não documento retificado. E, na prática, os valores efetivamente pagos, recebidos pela senhora Neide, foram muito menores. Em 2013, por exemplo, o auto de infração considera um dividendo de 12,5 milhões. Ela recebeu 2,5 milhões em janeiro de 2013, não foi 12,5. Em 2014, a auditoria fez um lançamento baseado em dividendo de 18,8 milhões. O dividendo efetivo recebido por ela foi 2,2 milhões em janeiro e julho de 2014. Os valores são muito inferiores aos considerados no lançamento. A recorrente acostou de inúmeras provas ao processo
tentando comprovar que ela só recebeu aquilo, agora, inclusive, abriu o seu extrato bancário, uma informação super sensível, e isso foi acostado ao processo, demonstrando que os valores de dividendos pagos foram esses 2,5 milhões em 3, 2,2 milhões em 2014, e não 12 milhões, quase 19 milhões em 2014. Agora, a recorrente, assim como nenhum de nós, consegue fazer uma prova negativa. A gente não consegue provar o que não recebeu. Cabe a quem está acusando constituir essa prova. E entrando um pouquinho aqui na decisão da TJ. A TJ indica, olha, a recorrente não fez prova inequívoca de que os fatos não aconteceram, de que não recebeu aquilo que eu fiz indica que ela teria recebido. Mas aqui há a exigência de uma prova negativa, uma prova impossível. A gente não vai conseguir provar um fato negativo, quem tem que provar é o fisco. Se a Secretaria da Fazenda, por exemplo, indicar no informe de rendimento dos servidores e no preenchimento, por um lápis, colocar 2 zeros a mais, multiplicar por 100 a remuneração, não pode Receita Federal cobrar imposto de renda sobre uma remuneração muito maior do que efetivamente recebida. E também o servidor não vai conseguir provar que não recebeu aquele valor. Quem tem que provar seria a Receita Federal na cobrança do imposto de renda. O mesmo ocorre aqui. Há exigência de TCMD sobre uma doação, considerando um valor arbitrado pela fiscalização, mas é um valor que a recorrente não recebeu, e não há prova de que ela recebeu. Ela abriu extrato bancário. E lá consta, não, na verdade, não consta dividendos naquela ordem, consta dividendos numa monta muito menor, muito inferior. E, por fim, esse processo, o julgamento, ele chegou a ser iniciado aqui pelo TIT, mas, num primeiro momento, a terceira Câmara converteu o julgamento em diligência, solicitando documentos adicionais pela recorrente e também solicitando análise desses documentos pela autoridade fiscal. Os documentos foram apresentados pela recorrente, apresentou-se a contabilidade completa da EJOASU, contabilidade completa da JMF, apresentou-se novamente os extratos bancários em no formato exigido pela diligência, mas a autoridade atuante, infelizmente, optou por não analisar os documentos, e registrando um comentário de que, na verdade, esses documentos requeridos na diligência, abre aspas, não teria um codão de acrescentar informações ao que já estava exaustivamente comprovado, e, continuando as aspas, segundo a autoridade autuante, felizmente os outros julgadores não compreenderam o cerne da questão, e a partir daí são replicados os argumentos que já estavam no auto de infração. Então, esses eram os nossos comentários. É uma questão, de novo, cível barra sucessória relativamente simples, que foi solucionada na origem pelo testamento. O testamento é claro em indicar a dona Neide como usufrutuária vitalícia, seja da EJOASU, seja dos frutos econômicos de qualquer empresa constituída a partir de cotas da EJOASU, e assim foi feito. Ela recebeu exatamente a participação que ela fazia jus, de acordo com a expressão de última vontade do seu esposo. Esses comentários ficam à disposição para eventuais esclarecimentos. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor, pelos esclarecimentos. Parabenizo pela sustentação oral. Eu adianto que eu não vou proferir o voto hoje, porque eu gostaria de analisar esse processo com mais vagar. Eu sei que a doutora Maria Helena, acho que já participou de algum julgamento, não sei nem se não foi esse que o doutor comentou, esse processo foi comentado aqui na sua exposição, mas eu vi que tem um processo que a doutora Maria Helena já participou. Então, eu gostaria de analisar com um pouco mais mais detidamente, mas de toda forma eu gostaria de saber se há representação, gostaria de fazer alguma manifestação, eu estou fazendo diversas anotações aqui, ou se prefere aguardar o retorno. Senhor presidente, eu acho que eu prefiro aguardar o retorno. Eu só fiquei com uma dúvida. Essas declarações de imposto de renda retificadoras, elas foram retificadas após o lançamento ou foram antes do lançamento? Porque a gente está cuidando aqui de fatos geradores de 2013, 2014, né? E o auto seria de 2019. Então, assim, pelo menos 6 anos de transcurso aí, segundo o senhor informou na sua própria sustentação oral.
Então, eu não concordo com alguns pontos, mas só enfatizando a pergunta, né? É o momento da retificação, se o senhor puder esclarecer. Claro, foi durante a fiscalização. Durante a fiscalização, o auditor pediu os esclarecimentos e a companhia viu que o número estava errado nas ECFs, e aí, durante a fiscalização, retificou. Isso foi informado à autoridade autuante, mas a autoridade autuante preferiu usar as declarações originais na hora de fazer o lançamento. Entendi. Então, foi após as primeiras notificações do fisco lá em 2019, é isso? Exatamente. Tá, joia. Muito obrigado. Mais alguém quer aproveitar a presença do patrono, fazer alguma pergunta? Não? Bom, doutor, eu vou analisar então esse processo com um pouco mais de calma, para poder. Eu fiz várias anotações aqui do que o senhor falou, e no retorno, se o senhor quiser, numa próxima sessão que esse processo vier a ser pautado, se o senhor quiser acompanhar o julgamento, o senhor já sabe como proceder, então. Tá bem? Tá bem. Combinado, muito obrigado. Eu vou devolver até para a agenda de pauta direto. Doutor Rodolfo, acho que tem um retorno de voz aí. Eu não sei se tem dois áudios ligados, mas acho que tem algum retorno de voz seu aí. Pois é, eu ouvi também, mas eu estou só com o mesmo Agora microfone. resolveu. Não, agora resolveu. Agora Então tá resolveu. jóia. Eu creio que o microfone do Dr. Terino estava ligado, então estava dando um eco. Pronto. Então, o processo retornou para mim, doutor. Espera um pouquinho, que agora deu um problema aqui na. Voltei. Combinado, obrigado. Bom dia e bom trabalho. Obrigada, doutor. Bom dia para o senhor. Agora, deixa eu só colar um volta aqui. Só um minutinho. Bom, vamos lá. Então, o próximo processo é o 41.40.607, Adriana Schwartz. Está presente, deixa eu só fechar aqui o arquivo. Está presente o Dr. Leiner para a realização de sustentação oral. Aqui também é um caso de falta de pagamento, também é ITCMD, acusação de falta de pagamento do imposto por omissão devido por doação recebida do exterior. Bom, tem uma alegação aqui, tem uma petição que foi protocolada recentemente pela recorrente a respeito da decisão. Bom, nesse caso tem um mandado de segurança, esse aqui já teve outros processos da família, tem um mandado de segurança aqui suspendendo a exigibilidade, mas tem uma petição recente aqui de folhas 543, que autuada ela alega fato superveniente com impacto direto no presente feito em razão da declaração de inconstitucionalidade pelo STF do artigo 4º da Lei 10.705 de 2000. E por conta dessa decisão, doutor Leiner, eu entendo que o julgamento deve ser convertido em diligência para a PGE, por uma questão aqui de segurança, para que não seja alegado futuramente qualquer nulidade. Então, eu pergunto para o senhor o seguinte: o senhor prefere fazer? É lógico que eu vou submeter aos meus pares. O senhor prefere fazer a sustentação oral agora ou, eventualmente, no retorno, caso a diligência os demais concordem com a diligência?
Ilustre presidente, demais julgadores, representante do fisco e colegas, bom dia. Senhora presidente, assim, eu prefiro fazer a sustentação oral depois, mas só queria deixar consignado que já foram 9 casos julgados, 2 já estão com trânsito em julgado, e essa informação colocada na petição é uma informação pública. A parte contrária é o próprio Estado de São Paulo, tanto na questão submetida ao julgamento com repercussão geral, quanto a ADI, de forma que só registro que entendo que seria desnecessária a posição do fisco ou da PGE nesse sentido. Mas eu não me oponho de nenhuma forma, senhora presidente. Tá ótimo, doutor, obrigada. Bom, então, só aqui trazendo para os meus pares, então, essa petição está lá nas folhas 543, 559. Aqui eu faço alguma menção a essa decisão do STF, que os embargos de declaração opostos pelas partes envolvidas naquele caso, esclarecendo que a modulação dos efeitos abrange a todos os contribuintes que enfrentam o tema até 20 de abril de 2021. Trago um trecho aqui da decisão. Também menciona aqui um mandado de segurança que foi impetrado pela própria pela autuada. Eu não sei, doutor, acho que não tem notícias do resultado desse mandado de segurança. Senhora presidente, primeiro, os 2 casos, né, o de repercussão geral e da ADI, que retira a norma do Estado de São Paulo, estão transitados em julgados. Então, independente do mandado de segurança, não tem mais norma para sustentar o lançamento de ofício, e o mandado de segurança ainda pende de julgamento no STJ por uma questão processual. Tá. Não, eu só menciono aqui, doutor, porque como ele consta, inclusive, do relatório da autuação, então por isso que eu menciono aqui o mandado de segurança. Entendo prudente, com base no artigo 25 da Lei 13.457, a conversão de julgamento em diligência para a PGE, para que se manifeste, com base no artigo 3º da Lei 1.270, se o caso concreto é atingido pelos efeitos da decisão do STF em regime de repercussão geral, que julgou inconstitucional o artigo 4º da Lei 10.705. Após o feito deverá ser encaminhada à douta representação, bem como ao contribuinte para manifestação, retornando para prosseguimento do julgamento. Esta é a minha proposta. Antes de passar aos demais, representação? Bom dia a todos. Bom dia, senhora presidente. Eu entendo prudente a medida, porque uma vez que o contribuinte, né, ele discute no judiciário, no mandado de segurança, ação ou matéria, né, de idêntico teor a que foi objeto tanto do recurso extraordinário quanto da ADI, né, por conta das previsões legais ali do artigo 30 da Lei 13.457, diz que ele abre mão, né, de litigar no processo ou na esfera administrativa em relação à matéria de igual teor. Então, em tese, como ainda em que pese a repercussão geral, em que pese uma possível futura decisão favorável ao contribuinte no mandado de segurança, de acordo com o que está previsto na legislação que cuida do processo administrativo e tributário, né, os autos deveriam ser encaminhados à PGE para aguardar a decisão lá. Então, se porventura a PGE conseguir se manifestar em relação ao alcance dessa decisão nos autos, talvez supra de alguma forma esse envio dos autos para eles, para aguardar o julgamento lá, e quem sabe nesse meio termo não sai a decisão de mérito do mandado de segurança da contribuinte, mas eu acho prudente que seja enviado à PGE, sim, por conta do próprio contribuinte, né, ter abdicado de litigar no processo administrativo em relação à concomitância, que não é um fato que é contestado nos autos, né, existe a concomitância. Então, entendo prudente. Olha, posso fazer só uma ressalva, senhor presidente, porque, assim, na defesa, a gente não está sustentando inconstitucionalidade. Toda a matéria é de defeito do auto de infração, falta de prova,
outros argumentos que, inclusive, foram acatados por outras câmaras. O que se sustenta aqui em relação à questão da ADI e da repercussão geral é que o auto de infração não tem mais fundamento jurídico. Ele é ilegal. É isso que se sustenta aqui. E não a inconstitucionalidade em si que afeta o mandado de segurança. Só um ponto. O que eu quis dizer, e na verdade o que eu disse, é que a matéria que foi tratada no recurso extraordinário, né, que em tese invalidaria o auto de infração, é a mesma matéria que consta do mandado de segurança dos senhores. Então, se for para ser considerado que o auto de infração perdeu o objeto por uma matéria de idêntica conteúdo, de acordo com o que está previsto na lei que cuida do processo administrativo e tributário, os autos têm que ser encaminhados à PGE para aguardar o trânsito em julgado do mandado de segurança lá. Se for para ser decidido que o auto perdeu o objeto por conta do que está tratado no recurso extraordinário. Então, de qualquer forma, eu acho prudente esse envio para a PGE para que ela se manifeste, e aí não resta mais qualquer dúvida em relação a esse ou aquele ponto. Olha, eu posso até acrescentar aqui nessa diligência, aproveitando a diligência, para a PGE se manifestar a respeito do alcance do mandado de segurança, que eu tenho a impressão que, primeiro, ela não vai se manifestar sobre isso, porque essa apreciação será nossa. E segundo, não me parece que não me parece que existe concomitância nesse caso. Mas até porque o pedido é outro. Então, de toda forma, doutora Maria Helena, o que me diz de eu acrescentar aqui também o mandado de segurança? Eu acho que isso eles não vão nem responder. Eu acho que acrescentar não vai trazer prejuízo, Sim. Mas talvez nem respondam mesmo. Mas acho que pode acrescentar mesmo. Eu acho que a baixa é importante mesmo, né? A diligência, né? Sim. Doutor Thierry e doutor Vinícius. Bom dia a todos. O artigo 30 da Lei 13.457, ele me parece ser bastante claro, né? E ele não trata necessariamente de litispendência. Doutor, não estamos conseguindo entender. Ele fala... Doutor, não estamos conseguindo entender. Tem alguma interferência aí. Doutor, não estamos conseguindo entender. Direito de litigar. Doutor, não estamos conseguindo entender. Doutor Vinícius, como sugestão, talvez se o senhor fechar o vídeo e só falar, talvez resolva. Entrou em outro. Isso, desculpem. Eu estou com um problema aqui de computador, mas vou tentar explicar. Eu acho que o artigo 30 da Lei 13.457, ele é relativamente claro, né? Ele não trata necessariamente de litispendência ou qualquer outra forma de conexão entre as ações, ele fala só a propositura de ação judicial. Então, eu acho que realmente a remessa à PGE é importante nesse momento para que eles se pronunciem, independente de eles se manifestarem conclusivamente sobre o fato ou não. O artigo 30 me parece ser bastante claro e bem aplicável ao caso. Era apenas isso. Desculpem o meu problema de informática aqui. Obrigada, doutor. Bom dia a todos. Na minha opinião, é mais prudente, obviamente, enviar a PGE, né, para eles se manifestarem, mas eu concordo aí com a doutora Maria Helena que talvez aí vai demorar um tempinho para voltar, né? Então... eu só queria colocar mais uma coisa, senhora presidente. isso. Dos 9 que foram julgados, 5 tiveram manifestação da Procuradoria, que foi
não teve conclusão alguma e 4 foram julgados sem, né? Mas é isso, eu não me oponho de qualquer forma e só espero que seja dado agilidade no processo que já está há muito tempo aí parado. Obrigada, doutor. Bom, então, outros 5 vamos ser para isso. Deixa eu só fazer um acréscimo aqui no finzinho, como se alcance dos efeitos. São os efeitos, se é o caso concreto, atingir os efeitos da decisão e de repercussão, bem como manifestar. Deixa eu salvar aqui de novo. Já está disponível o voto. Eu mudei só o finzinho. Sim? Podemos encerrar? Ok, presidente. Vamos lá. Então, encerrar debates. Quórum. Doutor Vinícius. Em votação. Bom, então, o processo 41.40.607, o julgamento foi convertido em diligência. Esse é o resultado, doutor Lênia. Então, se o senhor quiser, numa próxima sessão de julgamento, que esse processo voltar, retornar, se o senhor quiser acompanhar, e aí sim, para fazer a sustentação oral, o senhor já sabe como proceder, tá bem? Muito obrigado, presidente, demais julgadores, bom trabalho. Obrigada, bom dia, doutor. Vamos lá, encerrar o julgamento. Então, próximo processo, 5012-209, John Diri, processo de relatoria da doutora Maria Helena, um recurso ordinário, está presente o doutor, deixa eu ver, doutor Reginaldo. Isso, doutor Reginaldo. Doutor Reginaldo, a doutora Maria Helena vai fazer uma breve apresentação do caso, depois a palavra é aberta para o senhor, para a realização da sustentação oral. Tá bem? Perfeito, obrigado. Bom dia a todos, cumprimento a todos na pessoa da nossa presidente, meus pares, o Rodolfo da representação, os advogados, Oswaldo,
Bom, esse processo é um auto de infração que inicialmente tinha 3 infrações. 2 foram pagas, a 2 e a 3, e permaneceu apenas uma, que é referente à venda interna de escavadeiras, com a utilização indevida do diferimento parcial do ICMS, conforme artigo 36 do anexo 3 do regulamento. Tá? Teve a decisão de primeira instância manteve o item remanescente e a empresa apresentou o recurso ordinário que agora está para o nosso julgamento. Basicamente é isso, senhora presidente. Obrigada, doutora Maria Helena. Doutor Reginaldo, com a palavra. Perfeito. Obrigado, senhor presidente, senhora relatora, demais jogadores e colegas que estão acompanhando. O caso, creio eu, que está bem documentado ao longo do processo. Tentarei aqui também não exagerar no meu tempo de fala, pelo bom andar da sessão, focando principalmente em questões mais práticas e fáticas da situação. Os argumentos jurídicos estão todos eles escritos e a gente sabe que o Titi sempre os observa muito bem. A John Deere é uma fabricante de equipamentos, máquinas e equipamentos agrícolas, né, e também tem uma linha de produção de máquinas de construção. Até meados de 2021, a John Deere tinha uma joint venture instalada no estado de São Paulo com a empresa japonesa Hitachi. E aí, então, existia a empresa chamada Deere Hitachi, que produzia em Indaiatuba escavadeiras. Por conta dessa joint venture, desde o início, e isso aí remonta a 2014, quando um regime especial foi solicitado para a Deere Hitachi, se estabeleceu, por uma regra dos japoneses, que a distribuição das escavadeiras não se daria por meio da Deere Hitachi, e sim por meio da John Deere. Então, a Hitachi fabricava escavadeiras, comercializava elas para a John Deere Brasil, e a John Deere Brasil, então, comercializava para os concessionários no estado de São Paulo, no caso, concessionários da linha de construção, apenas uma empresa, a empresa chamada Veneza, que não faz parte do grupo John Deere, é um concessionário. Pois bem, em 2014, o regime foi concedido, ele depois foi prorrogado em 2018. Ao longo das renovações e do primeiro protocolo, essa estrutura, contando essa dupla distribuição, então a remessa para a John Deere Brasil e depois a remessa para o concessionário, sempre foi muito bem explicitada, muito bem esclarecida para a fiscalização, dentro dos requerimentos, com imagens mostrando qual seria o fluxo das mercadorias, e tanto é assim que, por isso, o regime especial foi concedido para a Deere Hitachi, e aí o regime especial do artigo 36, ele é concedido para a fabricante, e aí depois os distribuidores aderem ao regime. Foi concedido o regime, expressamente prevendo lá que ficaria diferida o ICMS por toda a cadeia, né, até a saída ao consumidor final, elaborada pelo distribuidor final. Essa expressão consta no regime especial concedido em 2014, consta na renovação, que só renovou em 2018, e sempre foi assim que a empresa agiu. Pois bem, em 2020, num novo pedido de renovação, o artigo 1º do regime especial ele foi levemente alterado, principalmente para não mais especificar ali qual que era o NCM, ficou um texto mais fluido, falando das máquinas e das escavadeiras, e acreditamos nós, por uma falha redacional, a expressão distribuidor final passou a não mais constar no artigo 1º do regime, sem nenhuma justificativa. Tá? As cópias dos processos de renovação estão juntadas, os despachos da delegacia foram todos eles favoráveis à renovação, então não tem nenhum indicativo aqui de modificação, né? Nenhum indicativo pelo Estado de São Paulo de que teria se alterado o entendimento do regime e não mais pudesse haver a operação com esse distribuidor intermediário, que era a John Deere, então, né, na transferência das mercadorias. Pois bem, por conta disso, se gerou, então, essa presente autuação lavrada contra a John Deere. Por quê? Porque se entendeu que ela não poderia
usufruir desse diferimento na saída dela para o concessionário Veneza. Muito especial da Hitachi, né? Até hoje, a Hitachi é uma joint venture que se encerrou ali no final de 2021. A John Deere continuou com a operação de escavadeiras em Indaiatuba. Hoje se chama John Deere Escavadeiras, a empresa, então, né? Desde então, não mais fazia sentido essa cadeia de dupla distribuição. Então, isso não é um problema recorrente, né? Porque desde 2022, então, essa operação não existe mais. A John Deere Escavadeiras comercializa direto. Mas, voltando para 2020, pós-2020, especificamente 2021, que a gente está falando aqui da autuação, nós temos esse cenário de uma interpretação do fisco ao autuar John Deere de que o regime especial que foi inicialmente concedido para diferir por toda a cadeia até a saída para o distribuidor final, não mais poderia ser assim considerado e não poderia a John Deere, como intermediário ali da cadeia de distribuição, poder aplicar o diferimento. Nos parece que a situação é uma situação de interpretação, tanto é assim que a John Deere vem conversando com o Estado de São Paulo para poder re-ratificar esse regime e esclarecer. Até juntamos uma petição ao longo da semana para demonstrar que isso está protocolado junto à Secretaria de Fazenda, aguardando ainda um despacho conclusivo da re-ratificação ou não, para tentar, de alguma forma, esclarecer e mostrar que aqui, na verdade, é uma questão de divergência interpretativa. Porque, a nosso ver, não houve nenhum motivo, tá? E não há justificativa no processo de concessão do regime que justifique a alteração, e não havendo isso, nos parece que o regime deveria ainda abranger essa cadeia de distribuição da John Deere, ainda que a expressão distribuidor final não conste mais dentro da redação do regime especial. Então, esse é o principal cenário fático da situação. Nós ainda aguardamos uma resposta da Secretaria de Fazenda em relação a esse pedido de re-ratificação. Até sugerimos, se a Câmara entender prudente, uma retirada de pauta ou então até uma diligência à Secretaria de Fazenda para esclarecer qual vai ser a resposta dada a esse pedido. Mas se esse não for entendimento, se for entendimento pelo julgamento, aí então a análise das questões de mérito e também aí as questões mais acessórias, que são uma questão de nulidade da autuação, que não, da decisão de primeira instância, que não abordou todos os argumentos apresentados, inclusive argumentos de aplicação de anterioridade, né? E se entender que a causa é madura, que essas nulidades podem ser superadas, então a aplicação, né, dessas, subsidiariamente, essas questões de anterioridade. Então, senhores jogadores, eu fico à disposição para qualquer esclarecimento do caso e agradeço a atenção e peço novamente, então, né, ou a retirada de pauta, diligência, para esclarecimento desse ponto perante a Secretaria de Fazenda, se ela vai esclarecer que realmente era uma questão simplesmente redacional, ou então o juramento pela procedência do recurso voluntário. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Reginaldo. Parabenizo pela sustentação oral e devolvo a palavra para a doutora Maria Helena. Bom, eu vou ler meu voto. Depois, presidente, se a presidente puder abrir para editar, eu vi um errinho aqui na hora que eu estava lendo. Bom, como bem disse o patrono, trata-se de um regime, interpretação ou não de um regime especial. No recurso ordinário, o que alega a recorrente? A nulidade, visto que não foram apreciadas alegações atinentes à ofensa aos princípios da anterioridade, anual, nonagesimal e retroatividade. Alega que a redução da base de cálculo do ICMS decorreu de regime especial, que embora o fabricante não tenha remetido as mercadorias diretamente ao distribuidor final, mas a um intermediário, o objetivo do regime foi atendido, reduzir a carga tributária incidente sobre mercadoria em tela e recolhimento do ICMS pelo destinatário final. Que não houve prejuízo ao erário em razão do duplo distribuidor, que a Secretaria da Fazenda foi devidamente comunicada sobre seu modelo de negócios e atendeu os a recorrente atendeu os requisitos para a concessão do regime, que a prorrogação 2020 do regime, apesar de ser omissa quanto ao distribuidor, não causou restrição ou ressalva ao destinatário da mercadoria, e
Subsidiariamente, o diferimento parcial do ICMS discutido nos autos teve o intuito de promover a redução da carga tributária das mercadorias contempladas pelo benefício fiscal, devendo o referido regime observar os princípios da anterioridade e da irretroatividade. Bom, inicialmente eu afasto a alegação de nulidade, pois o auto de infração atendeu a todos os requisitos exigidos no artigo 142, tendo a infração sido devidamente descrita, e a própria recorrente, ela se defendeu do que estava sendo acusada. Em relação à não manifestação a ofensa aos princípios, o julgador ele não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos de defesa, né? E desde que a decisão esteja devidamente fundamentada, os requisitos do artigo 142 do CTN sejam observados, não há o que se falar em nulidade. E isso, no caso dos autos, foi atendido. E, por fim, o artigo 28 da Lei Paulista 13.457, ele impede que a esfera administrativa ela se manifeste sobre aspectos atinentes à discussão de constitucionalidade, ofensa a princípios pela esfera administrativa, né? Então, por conta disso, eu afasto a nulidade. Em relação ao mérito, com todo respeito ao patrono e à sustentação oral, eu entendo que não assiste razão à recorrente. Por quê? O artigo 36 do anexo 3 do regulamento trata de crédito outorgado, o qual prevê que, por meio de regime especial, pode ser estendido aos revendedores exclusivos que promoverem saída interna, destinada ao usuário final ou interestadual. Além disso, ressalta que, nesses casos, o imposto incidente nas saídas promovidas pelo estabelecimento fabricante com destino aos seus distribuidores exclusivos fica diferido para o momento em que estes promoverem a saída das mercadorias. Ou seja, nos termos do referido dispositivo, ao mesmo tempo que o imposto incidente nas saídas promovidas pelo estabelecimento fabricante fica diferido para o momento em que o distribuidor exclusivo promover a saída das mercadorias. Desculpa, gente. Desculpa, gente, caiu uma ligação aqui. Promover a saída das mercadorias, uma vez que a recorrente aderiu ao regime como distribuidor exclusivo, pode, portanto, utilizar o benefício do crédito outorgado previsto no caput do artigo 36. Assim, contrariamente ao alegado pela recorrente, tratando-se de operações tributadas, não havendo dispensa de pagamento do imposto relativamente às saídas de mercadorias do seu estabelecimento, e nem qualquer regra no regime que lhe dispense tratamento diferenciado, eu entendo que a cobrança é legítima. Também deve ser ressaltado, como bem argumentou a representação fiscal, que o objetivo da norma foi a redução da carga tributária incidente nas saídas promovidas pelo estabelecimento fabricante de pás, carredeiras de rodas, escavadeiras hidráulicas e retroescavadeiras. Em relação ao regime especial, deve ser destacado que inclui a vigência para os termos ali deferidos, tendo a recorrente expressamente as folhas 747 e 748 confirmado ter ciência que a prorrogação do regime havia sido deferida em 2020 com alterações. Na redação anterior, o regime especial previu o diferimento parcial do ICMS para o momento em que o distribuidor final promovesse a saída das mercadorias. Contudo, houve uma alteração, né, nesse regime, conforme uma notificação que está as folhas 461, ficando assente que o diferimento do ICMS deveria ser parcialmente diferido para o momento em que os distribuidores exclusivos relacionados promovessem a saída das mercadorias. Então, repita, o regime anterior ele foi objeto de alteração no ano de 2020 e iniciou uma nova vigência em 12 de novembro de 2020, que é a data dessa ciência da notificação, que está as folhas 466. E a recorrente, ela declarou estar ciente dessa alteração, as folhas 748. Tal alteração está exatamente de acordo com o previsto no parágrafo 4º do artigo 36 do anexo 3º do regulamento. Logo, eu entendo que não tem o que se falar em interpretação errônea do fisco. Os termos anteriores do regime, né, do
aquele de 2016, explicitamente alertavam que poderia haver alteração a qualquer tempo e a critério do fisco. E como bem também ressaltado pela representação, diferimento não se confunde com dispensa de pagamento. Assim, não é legítimo admitir o não recolhimento de imposto nas operações com mercadorias em análise, considerando inclusive que a recorrente não logrou comprovar ter autorização para postergar o seu recolhimento para a etapa futura da cadeia. Então, aqui não cabe a gente analisar os termos do regime. A gente tem que ver se eles foram atendidos ou não, né? Se alguma recurso em relação ao regime deve ser feito à autoridade fiscal que deferiu o regime, não a nós. Por conta disso, senhora presidente, eu voto pelo conhecimento e não provimento do recurso ordinário. É o meu voto. Muito obrigada, doutora Maria Helena, parabenizo pelo voto. Representação? Bom dia novamente a todos. Primeiramente, cumprimentei o doutor Reginaldo pela sustentação oral, doutora Maria Helena pelo voto. Não tenho o que acrescentar. O voto da doutora Maria Helena, ele aborda de forma bastante precisa quais são os pontos, né? Houve uma alteração do regime especial, talvez por alguma inércia do contribuinte, né? Não foi contestado os termos que se fizeram constar nesse regime especial para a autoridade competente, conforme ressaltou a doutora Maria Helena, e ao fisco cabe aplicar o que está previsto, né? Então, o que estava vigente na época era o regime especial que está na tela, tanto das contrarrazões da representação fiscal, quanto nos termos do voto da doutora Maria Helena, de forma que entendemos procedente o crédito da forma como a doutora Maria Helena fez constar no voto. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Rodolfo, doutor Thierry, doutor Vinícius. Sem reparos a fazer. Vou acompanhar a relatora. Obrigada, doutor. Parabenizo a doutora Maria Helena pela precisão do voto e vou acompanhá-la. Obrigado. Muito obrigada, doutor Thierry. Doutor Vinícius, tem 2 acessos seus aqui, eu acho que é por isso que nós estamos, talvez tenha esse retorno de voz aí seu. Acho que o senhor teria que desligar um, talvez. Pronto, acho que agora vai dar certo. Bom, doutora Maria Helena, sem qualquer acréscimo, parabenizo pelo voto, acompanho integralmente. Vencido, não provido. Então, eu vou encerrar o debate. Votação. Bom, então, o processo 5012-29, o recurso foi conhecido e não provido. Esse é o resultado, doutor Reginaldo. Muito obrigado, senhor presidente. Um bom resto de sessão aí a todos. Muito obrigada, doutor. Tudo registrado, encerra o julgamento. Bom, agora o próximo processo é o 5023-397, Eduardo Klinovski, também processo de relatoria da doutora Maria Helena, é um recurso ordinário, está presente o doutor João Vitor para a realização de sustentação oral. Doutor João Vitor, bom dia. A doutora Maria Helena vai fazer uma breve apresentação do caso, depois eu devolvo a palavra para o senhor. É um auto de infração, bom dia, é um auto de infração pelo não pagamento desse ITCMD por omissão na qualidade de herdeiro. Aqui tem recebido por herança em função do falecimento, né? Houve a defesa, houve manifestação fiscal, decisão de primeira instância pela manutenção e houve o recurso ordinário que agora está sendo
para nossa apreciação. Basicamente é isso, senhora presidente. Senhora presidente, eu vou apenas ouvir a sustentação hoje e vou trazer o voto na próxima sessão, tá bom? Tá bem, obrigada. Olha, nós não combinamos, mas hoje foi quase o dia de... Foi quase uma sessão E TCMD. exclusiva de TCMD. Mas vamos lá, doutor João Vitor, com a palavra. Bom dia, senhora presidente. Eu estava quase pensando que a Câmara era especializada em TCMD, por ter só um caso de ICMS aqui. Bom, obrigado, senhora relatora, pelo breve relato. Basicamente, é uma autuação de TCMD, em que ela disse uma autoridade autuante, ela comparou a DIRF do inventário de 2018 com a escritura pública e identificou que existiriam bens, inclusive bens com lastro internacional, que não constariam lá da escritura pública de inventário. Então, essa foi a comparação que originou o auto de infração, ou seja, omissões de bens da escritura de inventário, que gerou lá um alargamento da base de cálculo, ou seja, uma diferença entre TCMD a pagar para o período. Aqui, existe um argumento importante neste auto de infração, que é de decadência, porque aqui a gente está falando, e a própria respeitável decisão que está sendo confrontada nesse recurso ordinário, inclusive ratificou esse entendimento, ratificou, mas negou o provimento, que é de que houve pagamento parcial do ITCMD. Houve pagamento parcial do ITCMD porque, de acordo com os critérios que os herdeiros identificaram como corretos para o pagamento do imposto. Então, há pagamento parcial do ITCMD. Além disso, não estamos diante de uma autuação em que se discute fraude, dolo, simulação, algo que pudesse atrair a aplicação do artigo 173, inciso 1º. Então, de novo, pagamento parcial. Se não houve dolo, fraude ou simulação, é o caso de se adotar a inteligência do artigo 150, parágrafo 4º para a contagem do prazo decadencial, a partir do fato gerador. E a partir dessa contagem, o auto de infração está fulminado pela decadência, né? Pela lógica da respeitável decisão, para ver decadência, só teria que ter havido o pagamento total do ITCMD, mas se tivesse pagamento total do ITCMD, não estaríamos falando de um auto de infração, né? Essa é a lógica da respeitável decisão, com todo respeito, não merece subsistir frente à aplicação do artigo 150, parágrafo 4º. Houve pagamento parcial, não houve fraude, simulação ou dolo. Inclusive, essa é o entendimento que está em linha com julgados do STJ e com parte de decisões aqui deste tribunal. Portanto, há um argumento importante de decadência que merece ser apreciado com detalhe. Do outro lado, o que chama atenção nessa fiscalização é que, e posteriormente com o contraditório estabelecido, é que boa parte dos justificativas, documentos apresentados, não foram sequer considerados para pelo menos colocar em xeque algo que constava na DIRF, né? Mas erros honestos podem acontecer numa obrigação federal, ainda que seja de responsabilidade do próprio contribuinte fazer essa declaração para fins de imposto de renda, não para fins de TCMD, para fins de outro tributo. E existiram argumentos, e foram apresentados documentos que não foram considerados nem pela respeitável decisão. Pasmem, ilustríssimos julgadores, existe até um imóvel que foi vendido e que consta na base de cálculo do TCMD. Imóvel vendido antes do falecimento do decurso. Portanto, aqui a gente... sequer este documento foi apreciado. A respeitável decisão se limitou a dizer que não foram apresentados documentos suficientes para se compreender a venda do imóvel, e que tudo que estaria ali na DIRF teria que ser objeto de retificação, do contrário não aceitaria nada. Ora, aqui há, seja na respeitável decisão, seja no trabalho fiscal, uma omissão em relação às informações e documentos apresentados, né, em um confronto, né, em violação ao artigo 142 do CTN. No mérito, existe também, como mencionei anteriormente, existem bens que têm lastro, origem internacional, né, cotas de empresas internacional,
o próprio bem, o imóvel na Flórida. E, portanto, por não haver lei complementar que discipline o elemento de conexão para o pagamento do ITCMD, nos termos lá da jurisprudência do STF, com repercussão geral reconhecida, tema 825, e da própria arguição de inconstitucionalidade do Tribunal de Justiça, que é anterior a este julgado, há aqui um argumento de falta de legalidade para autuar para esses determinados bens para os quais eu chamo atenção no recurso ordinário. No mérito mesmo destes bens, existem pelo menos tem cotas de empresas da empresa Chantilly e Max Polo que estão gravadas com cláusulas de joint tenancy with rights of survivorship. Essas cláusulas em direito internacional não permitem que, quando houver falecimento do de cujus, se ele tiver um sócio que detenha também a propriedade na empresa, essas cotas não podem ser passadas automaticamente para os herdeiros. Ou seja, os herdeiros não podem incluir na base de cálculo, não é possível incluir na base de cálculo do ITCMD algo que não será passado para os herdeiros imediatamente. Porque com o falecimento do de cujus, a viúva meeira manteve o direito de propriedade sobre todas as cotas. O evento que vai deflagrar a passagem dessas cotas para os herdeiros, de acordo com as regras da joint tenancy, é a morte da viúva meeira. É só a partir daí que os herdeiros poderiam usufruir dessas cotas. Portanto, elas não têm valor patrimonial para fim de gravar a base de cálculo do TCMD. Tinha uma alegação, foi comprovada nos autos, mas a respeitável decisão disse que este instituto não estaria compatível com o direito brasileiro, portanto, elas deveriam constar na base de cálculo do TCMD. Mas se eu não posso usufruir de algo que sequer foi passado, não parece razoável, não me parece adequado para fins de composição de base de cálculo, incluí-las neste cômputo. Do outro lado, existem outros bens que estão ali, que constam que deveriam constar, segundo a lógica da respeitável decisão e da justiça de fiscalização na base do TCMD, que não possuem valor patrimonial. Por exemplo, cotas da empresa Basker. A empresa não está sem operação faz muito tempo. Ela não tem nenhum valor patrimonial que pudesse atrair a incidência do TCMD. O próprio créditos com a empresa Lyon Consultoria. Estes créditos são de uma empresa que já está liquidada desde 2016. Elas não têm valor, ele não tem valor patrimonial porque a empresa está liquidada, não tem nem como reaver o crédito. A própria BDR, listado lá em bolsa, né, uma ação listada em bolsa. Esse programa da BDR foi descontinuado pela hold que detém lá que detém o controle do BDR, então, inclusive como comunicado juntado ao mercado que foi acostados aos autos. Existe um imóvel na Flórida, como mencionei no início da minha sustentação oral, foi vendido. Tem a tradução juramentada do acordo, né? Foi colocado nos autos, mas sequer este documento foi apreciado pela respeitável decisão. Tanto ilustríssimos julgadores, ilustríssima relatora, ilustríssima presidente, aqui pede-se o provimento do recurso ordinário, o reconhecimento da decadência, subsidiariamente o reconhecimento da inconstitucionalidade em relação aos bens com lastro e de origem internacional, e, no mérito, também, caso nenhum desses argumentos sejam acatados, o provimento do recurso ordinário com a reforma da respeitável decisão e o cancelamento do auto de infração. Obrigado. Muito obrigada, doutor. Parabenizo pela sustentação oral. Representação, quer fazer algum registro ou aguarda o retorno? Bom dia a todos. Só uma breve, né, colocação que consta ali das folhas 5 dos autos. Quando é dito, né, que foi feito um pagamento parcial do TCMD, se fosse o caso de todos os bens terem constado, né, da declaração de inventário e das declarações apresentadas ao fisco e
houvesse apenas ocorrido algum desentendimento em relação à base de cálculo, aí sim, acho que poderia ser dito em pagamento parcial, né? Mas o que o fiscal atuante relata é que todos esses bens que constam do lançamento, eles em momento nenhum constaram das declarações de TCMD. Então, o fisco diz o seguinte: seguem a seguir os bens e direitos não declarados, não partilhados e não inventariados que deveriam constar da declaração de transmissão por escritura pública, do inventário por escritura pública, mas não constaram. Então, o fisco só foi ter ciência da existência desses bens e da sua transmissão quando do acesso às declarações de imposto de renda, né? Então, fazendo a conta de que isso foi omitido ao fisco, ele não tinha como lançar ou questionar valores que ele não tinha conhecimento da sua existência. Então, é por conta disso que a representação fiscal ela defende ali as folhas 289, 290, a aplicação do artigo 1731 ao presente caso, né? Então, era só esse ponto que eu gostaria de esclarecer, porque não se trata de uma mera desentendimento em relação à base de cálculo, um pagamento parcial em relação a uma base de cálculo já oferecida ao fisco a tributação. Não, aqui a gente está cuidando de fatos que foram omitidos ao fisco e que o fisco só tomou conhecimento numa declaração de imposto de renda de outro órgão informado ao fisco. Era só esse contexto. Muito obrigado. Obrigada a representação. Doutor Thierry, doutor Vinícius, aguardam retorno. Querem fazer algum questionamento ao patrono presente? Bom dia, parabenizo o patrono pela explanação, mas prefiro aguardar o retorno para melhor manifestação sobre o caso. Obrigada, doutor Vinícius. Sem considerações, senhora presidente. Muito obrigada. Bom, então, espera um pouquinho, doutora, vamos lá. Se puder devolver para mim, Tá. ao invés da pauta, porque senão eu não tenho acesso ao processo. Então, agenda de pauta. Vou ver para o relator. Pronto. Ok, então o processo 50.23.397 foi devolvido para a doutora Maria Helena. Doutor, numa sessão futura que esse processo vier a ser pautado, se o senhor quiser acompanhar, o julgamento já sabe como proceder, tá bem? Perfeito. Obrigado. Boa tarde, bom dia de trabalhos. Tchau. Obrigada, doutor, para o senhor também. Bom, não temos mais inscritos, então nós vamos lá para o último da pauta, que é o 50.23.571, para festa, indústria, processo de minha relatoria, um recurso ordinário. O voto já está disponível, fiz aí umas correções, mas penso que eu posso tentar resumir aqui, tentar ser breve na exposição. Então, aqui nós temos duas infrações, foram juntados aqui diversos documentos, a autora foi notificada a prestar informações, teve uma diligência determinada aqui pela representação por conta de documentos que foram juntados aqui no momento em recurso ordinário. E o item 1, começando aqui pelo item 1, a autora é acusada de deixar de pagar o imposto por indicar a Zona Franca de Manaus e áreas de livre comércio como destino das mercadorias sem comprovação de ingresso. A recorrente ela alega que as operações gozariam de isenção e que a fiscalização não teria comprovado a ocorrência dos supostos fatos geradores, razão pela qual a IN deve ser considerado nulo. Quanto às alegações relativas à comprovação do fato gerador pelo fisco e que estaria exigindo, no presente caso, a inversão do ônus da prova, a jurisprudência desse tribunal segue no sentido de que a comprovação de saída de mercadorias isentas, quando destinadas à Zona Franca de Manaus, é do contribuinte.
Tanto que foi oportunizado a autuada a comprovação das saídas isentas, conforme notificação de folhas tais, entendendo o fisco pela ausência de elementos para afastar as acusações. Nesse sentido, o fisco concluiu que as mercadorias não foram enviadas para os destinos com isenção do imposto na forma da lei e considerou que o fato gerador quando da saída das mercadorias, conforme consta dos documentos fiscais emitidos pela contribuinte. Quanto aos documentos apresentados pela autuada, que entende suficientes para afastar a pretensão do fisco, foram apresentados conhecimentos de entrega de mercadorias revetidos pela recorrente, as notas fiscais de entrada de mercadorias de volta à autuada, visto que teria havido casos em que a mercadoria sequer teria saído da recorrente por falta de aceite do PIN, eletrônico não convence, conforme mencionado pela douta representação, corrigir aqui, pela douta representação, em seu parecer, encontra razões. Os documentos apresentados não comprovam as alegações por não atender o disposto na portaria SUFRAMA 834 de 2019. Transcrevo aqui o item 19 do parecer, que eu vou pedir vênia para não ler, para não cansá-los, mas minucioso. Além disso, o atendimento à diligência de folhas tais, vale transcrever o seguinte trecho, e aí eu trago aqui o parecer sobre a diligência, que se manifestou sobre todos os documentos. Destaco aqui, de forma sublinhada, o que eu entendi mais relevante, e sigo lá no item 17 do meu voto. Portanto, inexistindo qualquer elemento que pudesse comprovar o internamento das mercadorias, não há como afastar a conclusão da ocorrência das operações internas. Os argumentos da recorrente quanto à possibilidade de ser considerado, uma vez afastada a isenção, qual baseou suas operações, a aplicação de alíquota prevista na legislação para a região norte não pode ser admitido, pois, conforme o trecho acima, sequer os documentos apresentados comprovam a não ocorrência de saídas internas, assim como a discriminação de notas fiscais apresentadas no apelo, não relacionadas com o presente feito. Tem uma relação que foi apresentada com o recurso ordinário e a própria representação e na manifestação fiscal vem a informação que essas notas fiscais sequer estão relacionadas aqui com esse auto de infração. Então, seguindo lá no item 19, quanto aos demais argumentos da recorrente, os fundamentos adotados da decisão recorrida são irretocáveis. Trago aqui os trechos que fundamentaram os fundamentos utilizados aqui na decisão recorrida para manutenção do item 1 e, portanto, entendo que a decisão ela não merece reparo, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos. Com relação ao item 2, a autuada também ela é acusada por deixar de proceder ao estorno de ICMS em decorrência das saídas isentas. A recorrente se defende sob o argumento de que o equívoco cometido pelo fisco para aplicação do artigo 67, inciso 2 do RICNIS, que obrigaria ao estorno do crédito em caso de saídas isentas ou não tributadas, que, de acordo com a autuada, foi adotado como fundamento para acusação a regra geral de que os insumos não geram direito a crédito quando a saída de produtos finais tem isenção de ICMS e que, no caso concreto, existe regramento específico para saídas destinadas à Zona Franca, não seria exigido o estorno de crédito de venda beneficiada com isenção. O argumento argumenta ainda que, caso assim entenda as vendas para áreas de livre comércio serem equiparadas à exportação, hipótese de manutenção do crédito com previsão constitucional. Nesse ponto, em relação ao item 2, a decisão recorrida fundamenta, e eu também transcrevo aqui a decisão bem fundamentada, que eu também vou pedir vênia para não ler, para não cansá-los. E, portanto, entendo que a tese recursal não pode prevalecer na medida que consta dos autos que as saídas promovidas pelo autuado supostamente foram para os municípios Cruzeiro do Sul, Epitaciolândia e Brasileia, no estado do Acre,
e Guajará-Mirim, no estado de Rondônia, sem previsão de manutenção do crédito, uma vez que os estados não são signatários do protocolo. Então, seja por não ter comprovado efetivamente essas saídas isentas, seja porque supostamente foram remetidas para municípios e para estados que não são signatários do protocolo, do convênio CMS 71 de 2011, eu entendo que o item 1 e 2, eles devem ser mantidos, portanto, eu conheço do recurso ordinário para, no mérito, negar-lhe provimento como voto. Eu só vou aqui copiar de novo, que enquanto eu estava lendo, eu fiz algumas alterações. Eu passo a palavra primeiro para a representação. Bom dia novamente. Apenas para cumprimentar a doutora Isabel pelo voto, aplicação direta da legislação, né? Então, no caso do item 1, a gente tem a aplicação direta do que está previsto na portaria SUFRAMA 834/2019, em relação ao que é considerado a não internalização das mercadorias, né? E no item 2, por uma interpretação conjunta e sistêmica da legislação, de acordo com o que está previsto no CTN, no artigo 111, e na norma que concede a isenção, né, a literalidade diz que para as regiões em que as mercadorias foram enviadas, não se permite a manutenção do crédito, né? Então, é a aplicação direta da legislação mesmo. Só parabenizar pelo voto. Obrigada, representação. Aberta a palavra aos demais. É isso mesmo, eu estava olhando, é aplicar direto a legislação, né? Não tem muito o que discutir, né? Então, parabenizo o voto da presidente e eu vou acompanhar. Parabenizo o voto da presidente também. Aplicação direta da legislação. Vou acompanhar também. Obrigada, doutor Vinícius. No caso, um plano de trabalho muito bem feito, né, pela DIFIS, né? Então, tem muito que ser... Não tem discricionariedade nenhuma aqui. Parabenizo o voto, senhor presidente. Vou acompanhá-lo. Obrigada, doutor Thierry. Então, eu vou encerrar os debates. E só para esclarecer, não temos mais nenhum ponto no recurso. Não temos discussão de juros, multa. Então, eu vou encerrar debates. Quórum. Em votação. Muito bem. Então, o processo 50.23.571, recurso ordinário, foi conhecido e não provido. Então, encerrar a votação, encerrar o julgamento. Ok. Muito bem. Pauta cumprida. Então, eu agradeço o doutor Vinícius e o doutor Thierry pela substituição, pelo atendimento do pedido de substituição. E vou, então, não havendo outras questões, deixa eu ver tudo registrado, encerrado. Então, eu dou por encerrada a sessão de julgamento da 8ª Câmara Julgadora do dia 6 de dezembro de 2024 e peço a gentileza para o Oswaldo encerrar a gravação. Encerrado, presidente.